Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso último estudo, irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que estamos estudando no momento, nós vimos o apóstolo Paulo falar em sua primeira carta aos irmãos que moravam na cidade de Coríntios sobre a escolha de Deus, sobre as coisas fracas e as coisas fortes deste mundo. Paulo comparou assim, que Deus escolheu nós, os pobres, sem status social, sem poder material, sem riqueza, sem nobreza, que representa as coisas fracas para este mundo. Mas nós, justamente, foi quem ouvimos a pregação e decidimos aceitar Jesus Cristo como Salvador. Se bem que não são todos os pobres que aceitam. Mas ninguém pode negar que a dificuldade de aceitar Jesus Cristo como Salvador é muito grande nos ricos, nos imperadores, nos reis, nos nobres, nos famosos, nos presidentes, nos poderosos desse mundo. É muito difícil eles aceitarem a salvação por causa de suas posições sociais e suas riquezas. Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, é mais fácil passar uma agulha no orifício de um camelo no orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deus não falou que era impossível, mas ele também disse é muito difícil. Por quê? Porque a salvação não está dada para eles? Não, é por causa da natureza má dos homens. Quando se tem riqueza, não quer se saber de nada não, só quer saber de curtir a vida. Quando se tem posição social, status, é famoso, tem dinheiro, mesmo que diga Deus está lá em cima, eu creio em Deus, é tudo de boca para fora, vai querer curtir a vida, os prazeres. Não está nem aí para a salvação, não está nem aí em distribuir suas riquezas para os pobres, nem pensar. Por isso que Jesus Cristo disse, é muito difícil. Então Paulo fez essa comparação. As coisas fracas deste mundo é nós que não temos nada de posição social, nem de riqueza, nem de prestígio, nem de nada. Nós fomos privilegiados porque por causa disso, por não ter nada, é que nós atendemos ao chamado da salvação e aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Já os ricos está muito difícil. Então Paulo diz que Deus confunde as coisas fracas deste mundo com as fortes. As coisas fracas somos nós que aceitamos Jesus Cristo. E as coisas fortes são os ricos e poderosos deste mundo que quase nenhum deles consegue se salvar. Certo? Então Paulo ensinou isso na sua última carta. Também Paulo ensinou, irmãos, e ele falou que pela primeira vez quando foi evangelizar os irmãos na cidade de Coríntios, ele não foi com duplo sentido de palavras ou até mesmo utilizando sabedoria humana misturada com a palavra de Deus, a Bíblia, para enganar os irmãos, não. Porque Paulo só quis saber não da vida particular dos irmãos, mas a única coisa que Paulo quis saber foi Jesus Cristo na vida dos irmãos. E ainda tinha mais. Tinha que ser o Jesus Cristo verdadeiro que foi crucificado na cruz do Calvário em Jerusalém. Porque tem muitos Jesus Cristo falsos por aí, tem muitos Messias que se dizem Salvador. Por isso Paulo disse que quando esteve no meio dos irmãos em Coríntios, na verdade estava em fraqueza, com medo, até tremendo. E por que isso? Porque ele era medroso? Claro que não. É porque Paulo sabia que era a igreja do Senhor que estava ali. E ele não queria fazer nada errado e muito menos enganar os irmãos, de jeito nenhum. É por isso que a palavra de Paulo e a pregação dele não se baseou em palavras persuasivas e enganadoras de sabedoria humana. Grandes pregações ali no púlpito para inflamar a multidão. Não. A pregação dele não foi essa. Mas sim, Paulo diz que a palavra e a pregação dele se consistiu em demonstração de Espírito Santo e de poder de Deus, milagres, sinais e maravilhas. Sabe por quê, irmãos? Justamente para que a fé dos irmãos de Coríntios, ou a fé deles, não se apoiasse em sabedoria humana, em grandes pregações bonitas e de discursos elaborados. Palavras bonitas? Não. Mas para que a fé dos irmãos se fortificasse no poder, nos milagres e nos sinais de Deus. Ok? Também Paulo
afirmou no nosso último estudo que todos os nossos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo temos o bom cheiro de Jesus Cristo e que Deus se agrada de nós quando sente o cheiro de Jesus Cristo em nós. E Deus só sente esse cheiro de Jesus Cristo, esse perfume de Jesus Cristo em nós, toda vez que obedecemos aquilo que Jesus Cristo ensinou. Quando praticamos aquilo que Jesus Cristo nos ensinou nos evangelhos, Deus sente o cheiro, o perfume de Jesus Cristo em nós. Paulo nos ensinou também, e ele pregou o evangelho e fundou a igreja de Coríntios. Mas o discípulo Apolo doutrinou e ensinou a igreja em seu crescimento do evangelho, enquanto Paulo estava fora pregando o evangelho em outra cidade. Mas que nem ele, Paulo, e nem Apolo era alguma coisa. Que os irmãos não ficassem escolhendo líderes para si. Porque Jesus Cristo e o Espírito Santo é o legítimo líder da igreja santa. Ele diz que ele, Paulo e Apolo, são cooperadores de Deus apenas. Não podem ser honrados em nada. Apenas Deus, que dá o crescimento dos irmãos, pode ser honrado e louvado pelos irmãos e pela sua igreja. Para não idolatrar líderes, grandes pregadores, Paulo disse que cabe com isso. E por fim nós vimos Paulo dizer que, será, irmãos, que pelo amor de Deus vocês não sabem que são templo de Deus ou a casa de Deus em espírito e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês? O templo ou casa de Deus não é aquele local que se encontra com os irmãos para cultuar, louvar, ter comunhão para o culto religioso, não. É vocês, irmãos, que são a casa de Deus, o templo de Deus. E se alguém destruir a casa de Deus, que são vocês, Deus certamente destruirá essa pessoa. E essa pessoa destruidora pode ser você também. Se você destruir ou sujar o seu próprio corpo, que é a casa de Deus, Deus te destruirá. Entendeu? Porque a casa de Deus, ou o templo de Deus, que é o seu corpo, é santo, irmãos. Ninguém fique se enganando não, viu? Se algum de vocês da igreja, da cidade de Corinto, for ser ou dar uma de inteligente, igual ao povo do mundo que ensinam que a casa de Deus é um local construído de cimento e tijolo, eu aconselho que vocês se façam de burro para isso. Porque isso é mentira. Porque a sabedoria deste mundo é louca diante de Deus. E está escrito na Bíblia que Deus apanha os inteligentes justamente onde eles pensam que são melhores, na inteligência. E também está escrito na Bíblia que o Senhor conhece o pensamento dos inteligentes e que esses pensamentos são sem importância nenhuma. Portanto, eu, apóstolo Paulo, digo a vocês em Coríntios, ninguém se alegre com os homens, não. Os homens que são líderes, não. Porque eles não podem fazer nada e dependem do Espírito Santo também, igual a vocês. E ninguém se alegre com a inteligência mundana, não. De que a construção do templo de tijolo é a casa de Deus, por isso é loucura. E no final, tudo é de vocês, irmãos, que são a igreja do Senhor, a casa de Deus. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo isso é vosso, irmãos. E vós sois de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é de Deus. E nisso se encerra tudo. Foi o último estudo que nós tivemos, irmãos, do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 2 e capítulo 3. Agora, Paulo entra já no capítulo 4 da carta aos Coríntios, e ele diz assim: uma coisa é certa, que todos os homens nos considerem, nós os líderes, como ministros de Jesus Cristo e dispenseiros ou reveladores dos mistérios de Deus, reveladores da verdadeira palavra de Deus e daquilo que Deus realmente está querendo dizer a todos. E é exatamente por isso que o dispenseiro, ou o ministro de Cristo, ou o revelador dos mistérios de Deus, ou até mesmo o discípulo fiel de Jesus Cristo precisa ser fiel em tudo. Todavia, irmãos, nem um pouco mereço ser julgado por vocês, eu, Paulo, ou por qualquer juiz humano, e muito menos por mim mesmo, porque não sinto culpa de nada por estar dizendo a verdade a vocês. E muito menos me considero justificado, porque no final mesmo, irmãos, quem me julga é o Senhor. É exatamente por isso que eu digo: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor Jesus Cristo, o único que trará a luz, revelará todas as coisas ocultas das trevas, e mostrará
de forma clara as intenções de cada coração. Somente depois dessa revelação de Jesus Cristo é que cada um receberá ou o louvor ou os parabéns de Deus, ou receberá a repreensão e a correção. Foi por isso, irmãos, que eu, Paulo, para dizer essa ótima verdade a vocês, de não ficarem indo atrás honrando os líderes, homens, usei como símbolo eu, apóstolo Paulo, e o irmão discípulo Apolo, para que através de mim e dele vocês aprendam a não ir além do que está escrito, ficando de lado de um e outro grupo do lado do outro. Temos que ficar do lado do Senhor Jesus Cristo e acabou. Tudo isso é para abrir a mente de vocês para o grave erro de seguir líderes cegamente, sem saber o que está fazendo. Ficar do lado de um grupo e o grupo fica do lado do outro. Por que isso, irmãos? É ir além daquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. E sabem por quê? Porque, por exemplo, tem uma diferença entre eu e Apolo e Pedro? E se ainda tiver alguma diferença, vocês também não receberam? E se vocês receberam e perceberam essa diferença pelo Espírito Santo, por que se comportam como se não tivessem recebido o alerta do Espírito Santo? Para não ficar seguindo a um ou a outro? Seguir só a Jesus Cristo? Já estão fartos? Já estão ricos? Sem nós, vocês já conhecem todos os mistérios de Deus? E não seria muito se você já conhecesse tudo mesmo. Se fosse tudo do Espírito mesmo. Do Espírito Santo de Deus. Porque dessa forma, nós também experimentaríamos com vocês todas as glórias do Espírito Santo. Porque tenho para mim, irmãos, que Deus resolveu colocar nós, os apóstolos, por últimos, como se fosseis condenados à morte a qualquer momento, pois nós, os líderes, servimos como espetáculo ao mundo, aos anjos, aos homens. Quando eles perseguem a igreja, os primeiros a sofrer são os líderes. Sem dúvida, a caça e a tortura começa por nós e em nós. Nós, os líderes verdadeiros e fiéis, seguidores de Jesus Cristo, somos chamados de loucos por causa do nosso amor a Jesus Cristo. Já vocês, irmãos, são chamados de sábios em Cristo, porque seguem o Evangelho verdadeiro. Nós somos chamados de fracos e vocês são chamados de fortes. Vocês são chamados de ilustres e nós somos considerados como se não valesse nada. Até esse presente hora, sofremos fome e sede, estamos nus. Recebemos bufetadas e não temos onde dormir. Tudo isso por causa da perseguição contra o Evangelho de Jesus Cristo que nós pregamos. E isso nos cansa muito, porque também trabalhamos com nossas próprias mãos. Somos injuriados e em troca bendizemos. Somos perseguidos e não nos revoltamos contra seu ninguém, mas recebemos a perseguição sem condenar ninguém. Somos blasfemados por muitos, mas pedimos a Deus por eles em vez de condená-los. Até este presente momento, somos considerados como lixo deste mundo e como escória suja e pobre de todos. Paulo continua dizendo aos irmãos de Coríntios assim: e olha, irmãos, que não escrevo essas coisas para vos envergonhar, não. Porque pode ser que um de vocês sinta vergonha de ter seus líderes serem considerados pelo mundo como nada, como se não fosse nada, um lixo. Não, irmãos, não é para envergonhar, não, mas escrevo para vos admoestar, que é dessa forma mesmo, pois aqueles líderes religiosos que aparecem como celebridades no mundo, que todo mundo quer bem, que as grandes pregações dele chamam multidões, todo mundo vai atrás, ele se torna até um ídolo, que é famoso internacionalmente, tendo seu nome aclamado por multidões, infelizmente não são líderes do Evangelho do Senhor, mas são de si mesmos. Pegaram a honra, pegaram a glória para si. E olha que estou dizendo isso a filhos amados na fé que são vocês. Porque ainda que vocês tenham 10.000 professores, 10.000 pregadores de potência, ou líderes em Jesus Cristo, nenhum deles será comparado ou será como eu, Paulo. Eu fui o primeiro que preguei a vocês e vocês aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Por isso sou considerado como vosso pai na fé e vocês meus filhos na fé.
essa paternidade que tenho com vocês, irmãos de Coríntios, é símbolo, irmãos. Porque é simbólico, irmãos. Porque eu, Paulo, sendo o primeiro a pregar o Evangelho, gerei vocês como se fossem filhos na fé em Jesus Cristo. Portanto, dou conselhos a vocês como um pai dá a seus filhos, que vocês sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. E por esta causa mesmo, eu mandei o irmão Timóteo até vocês aí na cidade de Coríntios. E já que estamos aqui na cidade de Éfeso e não podendo ir até vocês, mandei ele, Timóteo, que é também meu filho amado na fé do Senhor. Porque da mesma forma preguei o evangelho a ele também. E ele aceitou Jesus Cristo como Salvador. É considerado meu filho. Por isso eu posso falar que Timóteo é muito fiel. E lembrará a vocês, meus irmãos, em Coríntios, de todos os meus caminhos em Jesus Cristo. E como em toda parte eu ensino as igrejas em cada cidade que passo. Paulo, neste momento, irmãos, ensinando isso maravilhosamente à igreja de Coríntios, ele começa a escrever uma coisa muito séria. Ele diz o seguinte: mas eu soube que alguns de vocês andam reclamando, dizendo ou insinuando que eu não queria ir até vocês, mas em breve irei até vocês da cidade de Coríntios, se assim o Senhor permitir. E então, irmãos, conhecerei na cara, não só as palavras, mas a virtude ou o poder daqueles que andam reclamando ou insinuando e dizendo que eu é que não quero ir até vocês com medo. Preciso fazer isso e provar isso? Porque o reino de Deus, irmãos, não consiste em palavras bonitas que alguém diz não e bem pronunciadas não. O reino de Deus consiste em poder de Deus. Então, o que vocês querem? Querem que eu vá até vocês com vara, ou seja, conserto, repreensão, correção, ou com amor e espírito de mansidão? E olhe que isso não é ignorância não, viu? Porque é o cúmulo do absurdo, irmãos. A notícia que chegou até nós, de que no meio de vocês, a Igreja Santa, aí na cidade de Coríntios, tem uma prostituição sexual tremenda, que nem mesmo no meio das pessoas do mundo, das pessoas que não são seguidoras do Evangelho, se aceita uma situação dessa. Exatamente é que tem um irmão no meio de vocês que está tendo relação sexual com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. E o pior de tudo isso é que vocês não estão nem tristes com essa pouca vergonha e nem tristes com esse irmão que está cometendo tal ato, porque até agora ele não foi disciplinado ou cortado do meio de vocês. Já que é assim, irmãos, eu, Paulo, na verdade, ainda que não esteja aí presente no meio de vocês, mas estou em espírito, já determinei, como se eu estivesse nesse momento aí no meio de vocês, que aquele que está praticando essa abominação, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder de nosso Senhor e nosso Deus, seja cortado do convívio de vocês, da companhia de vocês, irmão. E isso é para que ele não morra, não. Não é para que ele morra, não, viu? Que eu estou fazendo. É para que a carne, a carnalidade dele, que tanto controla esse irmão, nessa prostituição vergonhosa, essa carne seja destruída pela vergonha e arrependimento desse irmão. E que somente assim, uma vez arrependido de tal prática nojenta, esse irmão se humilhe diante de Deus para a sua própria salvação, pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos de Coríntios, não é boa a vossa ousadia, não, irmãos. Essa jactância de vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Vocês estão brincando com o pecado? E isso leva ao inferno, irmãos. Esse tipo de ato tem que ser combatido rapidamente e condenado, irmãos. Sabe por quê? Por favor, irmãos, se limpem desse fermento velho, desse pecado terrível no meio de vocês, que está escondido no meio de vocês. Não podem esconder coisas erradas e safadezas dos membros uns dos outros, não. Tudo tem que ser limpo para que vocês sejam como se fosse uma massa limpa, sem fermento, preparada para fazer o bolo. Porque massa com fermento é igreja misturada com pecado, e isso não pode, pois Jesus Cristo é nossa Páscoa.
Páscoa, que foi crucificado por esse motivo, irmãos. Façamos festas, mas não com o fermento velho, o fermento do pecado, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com o pão da sinceridade e da verdade. Eu, apóstolo Paulo, já disse uma vez a vocês, irmãos, que formam a igreja do Senhor na cidade de Coríntios, e outra vez torno a dizer de novo, que não se misturam com aqueles que se prostituem, que fazem sexo com pessoas que não são seus esposos ou suas esposas legítimos. E mais ainda, quando falo isso, para não se misturar com alguém, não estou falando ou me referindo a pessoas do mundo, não, que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, não. Porque assim seria necessário vocês saírem do mundo. Mas quando eu digo para não se misturarem, estou falando para não se misturarem com irmãos nossos que se dizem ser seguidores fiéis de Jesus Cristo, mas que na verdade eles são devassos, avarentos, ladrão, idólatras, que é aqueles que têm ídolos famosos do mundo e têm até imagem de escultura. Vejam bem, estou falando de pessoas do nosso meio que são devassos, avarentos, idólatras, aqueles que admiram outras pessoas em seu coração mais do que admiram o Evangelho, que são maldizentes, só falam mal das pessoas, bebarrão, ladrão. Com essas pessoas que ao mesmo tempo se dizem irmãos e estão no nosso meio, vocês não devem nem sentar junto na mesa com eles para comer. Sabem por quê? Esse rigor todo meu? Porque a alma deles está em jogo. Se continuar assim, nesse engano, eles irão para o inferno. E eles precisam se arrepender e deixar essas coisas ruins. E nunca irão fazer isso se vocês continuarem aprovando essas nojeiras que eles estão fazendo ou praticando. Porque, irmãos, me digam, como vamos conseguir julgar aqueles que estão fora da igreja, irmão? No dia do julgamento? Como vamos poder julgar eles se não conseguimos julgar nem os que estão dentro da igreja? Mas Deus, irmãos, é quem julga os que estão do lado de fora. Então, nosso dever é julgar aqueles que estão dentro, que são considerados nossos irmãos, que estão no nosso meio, tirando eles dessas mazelas miseráveis de práticas ruins. Tem que tirar eles. Então, tirem esse sujeito, esse irmão do meio de vocês, aquele irmão que está se relacionando sexualmente com a sua própria madrasta, esposa de seu próprio pai. Tirem ele, irmãos, cortem ele, para que ele venha se arrepender, ele crie vergonha e através do arrependimento venha se salvar, porque senão jamais ele irá se arrepender. Se continuar com o apoio de vocês, ele nunca se converterá. Observem bem o final de tudo que Paulo quer dizer. Amém?